7h22. Eu converso a partir de agora com Nininho da Bolo Bom, aqui em nosso programa. A verdade como ela é. Entrevista. Eu converso com o empresário e ex-candidato a prefeito de Lagarto, Nininho da Bolo Bom, aqui em nosso programa. Nininho, aqui Brito, Rádio Juventude FM, bom dia. Bom dia, Britinho, como é que você tá? Tudo na paz? Tudo bem, Nininho? Bom dia a todos os ouvintes da Juventude FM aí, um forte abraço a todos e a pessoa também de Prefeitinho, o qual é um grande idealizador desse projeto aí. Nininho, a primeira eleição que você participa enquanto candidato na linha de frente, mas você já presenciou outras campanhas eleitorais, por mais que não esteja na linha de frente, mas como cidadão lagartense. E esta eleição é uma eleição em meio a uma pandemia, né? Como foi que você participou desta eleição, a sua avaliação desta eleição, devido à pandemia da Covid-19? Atrapalhou o modo de você fazer campanha? Por conta da pandemia, você ficou restrito a muitos atos de campanha? A sua avaliação da campanha 2019 em meio a uma pandemia, prejudicou você, Nininho? Na verdade, a pandemia, ela causou um pânico em todo mundo, né? Toda a sociedade realmente ficou sem saber qual norte tomar, qual direcionamento tomar. E no período eleitoral, então, tanto que foi necessária a prorrogação também para o mês de novembro, né? Isso. Justamente por conta de como se comportaria, de como seria isso aí. Mas, de qualquer forma, não tenho dúvida que prejudicou. E assim, também, por um lado, também não houve aquelas questões de aglomerações. Aconteceu, mas o que não devia ter acontecido, mas não houve, por parte da sociedade. Eu acredito que a abstenção foi praticamente a mesma com relação ao ano passado, um pouco menor, né? Então, a sociedade realmente participou do pleito eleitoral na questão das votações, mas de qualquer forma prejudicou por um lado, porque você não tinha aquele formato, aquele modelo tradicional, né? E muita gente, às vezes, você batia na porta da visita, mas o pessoal estava muito recolhido, naturalmente, e isso, no pleito eleitoral, de qualquer forma, prejudica, né? Como foi a recepção do eleitor a Nininho da Bolo Bom, já que Nininho se apresentou nesta eleição como uma terceira via, algo diferente daquilo que as candidaturas tradicionais apresentou, você uma terceira via. O eleitorado, como recebeu Nininho da Bolo Bom? Na verdade, Brito, foi muito bom, foi muito bem receptivo, porque sempre houve a necessidade de Lagarto, né? A pessoa sempre solicitava uma terceira via, sempre houve essa vontade, né? Esse anseio da sociedade de querer ter uma terceira via. E aí teve a oportunidade, né? E o momento aí foi realmente de apresentação, porque muita gente conhecia a empresa Bolo Bom, mas muitas vezes não conhecia a pessoa, Nininho da Bolo Bom. E aí a gente saiu numa campanha franciscana, uma campanha muito econômica, batendo de porta em porta, nos povoados, nos assentamentos, conversando com a turma, mas muito bem receptivo. Na verdade, não tenho que reclamar com relação à receptividade, que foi muito boa. Mas é claro que a gente entende que existem dois grupos tradicionais em Lagarto, e esse conservadorismo acontece, né? O pessoal tende sempre a votar nos tradicionais. Então a gente respeita a sociedade, mas de qualquer forma fiquei muito contente, muito feliz pela receptividade, o povo contente por ter um outro nome. Mas eleição sabe como é, quando chega na reta final ela dá aqueles arroxos, né? Dá aqueles apertos assim, e ponto final, quando a pessoa decide mesmo. Isso, Nininho, a fundo eleitoral partidário, o Nininho da Bolo Bom recebeu quanto e como distribuiu este recurso? Foi muito pouco, o nosso recurso foi R$25 mil, foi muito pouco. A gente foi pago um contador, na verdade, com esse recurso, foi pago um contador para os vereadores. Na verdade, a gente conseguiu fazer 20 vereadores, 5 abriu mão do recurso, e aí foi pago não, a gente fez uma doação, na verdade, de um valor muito, muito pequeno, né? De R$500 para cada candidato a vereador, 15 somente, porque 5 abriu mão. E aí depois foi paga a contabilidade, o comitê, uma despesa de comitê, coisa pouca
quase nada, coisa que 25 mil ali para poder suportar isso aí foi bem apertadinho, bem enxuto, uma campanha realmente verdadeiramente econômica, né? Sem esse estardalhaço, né? Com o dinheiro público. A gente conseguiu fazer, esse resultado foi em cima desse recurso aí, muito pouco, quase nada, mas valeu a pena. Isso, mesmo com um fundo eleitoral partidário pequeno, né, vocês conseguiram eleger 2 vereadores para o Legislativo. Apesar da candidatura majoritária não obtiver sucesso, mas no Legislativo vocês elegeram 2. Como o Nininho observa o Cidadania aqui em Lagarto, terceira via, a terceira via encabeçada por Nininho da Bolo Bom e o Cidadania aqui em Lagarto, é uma terceira via que morreu após as eleições de 2020 ou é uma terceira via firme para as próximas eleições? Eu observo com muita firmeza, muito contente até por sinal, fico muito feliz por ter feito 2, né? Que as especulações, a cidadania não faz nenhum não, a cidadania vai fazer só um, eu não sei como no comentário quer fazer só meio, né? Porque não existe a possibilidade de fazer meio, mas o pessoal para desconstruir, né? Falava demais que a gente não ia conseguir. E graças a Deus foi feito aí 2 vereadores, 2 pessoas totalmente comprometidas com a sociedade lagartense, são 2, um já é funcionário público, na verdade, né? O Matheus Correia já é funcionário público escrivão da delegacia, então assim, é um cara que já é um servidor público, né? Entende o que é servir ao público, na verdade, o legislativo é um serviço de ouvir a sociedade, né? Você tem que caminhar junto com as necessidades da sociedade para poder trazer essa realidade para o executivo e fazer projetos voltados para isso. Então, isso, fiquei muito contente. E também o Josivaldo que já era do Cidadania, já era vereador, né? Já tinha cadeira de vereador e foi só reeleito. Então isso aí foi muito importante, a gente fica muito contente de ter feito 2 nomes, sabendo que 2 pessoas de responsabilidade. O Oswaldo também tem um serviço prestado já da ecoterapia, que acredito que a maioria dos lagartenses já conhece, então foi feito jus, né? Foi feito jus aos feitos aí. O que Josvaldo já tinha feito foi feito com justiça, mas isso é muito bom. A gente fica contente. E o Cidadania, sim, a Cidadania permanece. A Cidadania tem uma família muito boa, tem uma turma boa, e a gente permanece aí nessa caminhada, nessa labuta, que acho importante, sim. E desistir jamais, né? A caminhada tá só no começo. Isso, porque, Nininho, há alguns nomes que apresentavam como terceira via, inclusive alguns hoje que estão no Cidadania, no processo eleitoral, né, tomam-se uma posição, mas pós o processo toma-se um outro direcionamento político e aí acaba desfazendo com a terceira via. Então o Nininho confirma que o Cidadania, que a terceira via encabeçada por você nesta eleição, permanecerá firme durante as próximas eleições que irá pela frente. É isso? A gente está começando nosso trabalho, né? Na verdade é um plantio, é uma semente plantada, a gente acha importante, sim, a gente sabe exatamente da dificuldade que é, né? Você tem, como falei lá no início, tem 2 grupos tradicionais, né, em Lagarto. A gente sabe que esses grupos eles são muito fortes, são muito firmes, tem muita estrutura. A gente sabe sim da dificuldade disso aí, mas cidadania veio para poder fazer um trabalho diferenciado, mostrar aí nosso caminho, nosso viés de pensamento. Eu achei muito tranquilo, porque na verdade dentro da nossa caminhada a gente mostrou somente a verdade, transmitindo o recado que a gente queria, as propostas verdadeiras e possíveis. Nada foi voltado para vender ilusão, nem vender mentira, vender coisas que eu digo no sentido de transmitir, né? Transmitir uma mensagem verdadeira, transmitir uma mensagem possíveis, coisa que seja de realmente necessidade da sociedade. Então, em cima disso que a gente continua nossa pegada, nosso trabalho. Eu observo que vocês estiveram junto com o senador Alessandro Vieira, né, Nininho, os 2 vereadores eleitos, e junto também com o Itamar Santana, estiveram junto com o senador Alessandro Vieira. Nesta reunião foi discutido o direcionamento dos 2 vereadores eleitos para a presidência da Câmara, como eles deverão se comportar na votação da presidência da Câmara. Isso foi discutido, Nininho?
Nossa seleção lá foi muito prática, né? O senador, ele é muito objetivo, ele é muito pragmático nas colocações dele. Na verdade, foi uma apresentação, o Josivaldo não, que ele já conhecia, mas o Matheus Correia ele não conhecia, e aí a gente tocou alguns assuntos sobre a Câmara, do viés, do direcionamento, de como se comportar. Também, sim, sobre a questão da presidência da Câmara, se for o caso. Mas isso é muito importante, porque aí fortalece mais ainda, né? Então, acredito sim na possibilidade e acredito na capacidade, né? Na capacidade que os dois temos aí. Tem duas pessoas com excelente capacidade aí, tanto o Matheus Correia como o Josivaldo. O Josivaldo já conhece muito bem, o Matheus Correia é formado em Direito, tem competência sim para poder também administrar. E o Josivaldo já tem experiência já rodou na casa, né? Já conhece a casa, como é que funciona. Isso. Qual o segmento, né? Qual o direcionamento que o Cidadania faz a Josivaldo e a Matheus Correia para a votação da presidência da Câmara? Seguir o agrupamento situacionista ou a oposição? Qual o segmento direcionamento que vocês fazem aos dois vereadores? Eu acho que cada um vai tomar a sua posição. Aí vai ser muito pessoal deles dois lá. A gente orienta para que seja da melhor forma possível. Eu acho importante que seja uma decisão tomada de forma que favoreça, né? Que favoreça em comunhão a sociedade lagartense, que é o que eu acho mais importante. Nada de pensamento que prejudique a sociedade. Então, o direcionamento que foi tomado, para mim ele é claro que é um direcionamento muito responsável, né? Tem que ser muito comprometido, mas que seja uma coisa pautada na verdade, como a gente tem transmitido na nossa campanha, para não ficar nada... E com independência, com trabalho sério, com trabalho verdadeiro, nada voltado para atrapalhar a sociedade, para fazer com que isso favoreça tantas necessidades que a gente vê aí rodando nos povoados. Não é justo, né, fazer nada que seja independente de ser de uma coligação A ou B, mas que seja em favor da sociedade, nada contra a sociedade. Isso que é o mais importante. Então o partido deixará livre os dois vereadores para a escolha do nome da presidência da Câmara. O que eu acho muito interessante do senador Alessandro Vieira, que ele é bem tranquilo com relação a isso aí. Ele é bem tranquilo com relação à lagarta, na nossa campanha, na nossa caminhada, ele sempre deixou bem à vontade. Olha, vocês trabalham aí, quem entende de lagarto são vocês, né? Então a gente deixa bem à vontade, o pessoal aqui de lagarta a gente sabe. Ele sempre fala assim, né? Vocês que sabem da necessidade do lagarto, então vocês que conduzem aí da melhor forma possível, porque vocês entendem lagarto, moram em lagarto e ponto final. Então é muito mais transparente, muito mais digno, muito mais respeitoso até pro sinal. Aí a gente acha muito bom isso aí. E os vereadores, com certeza, né? Josivaldo já sentou com o Matheus Correia também, a gente estava sentado ontem sobre esse tema e aí agora é só alinhar e ponto final. Os dois vereadores já expressaram a vontade para a eleição da presidência da Câmara ou não, Nininho? Não, ainda não. A vontade deles, sim. Então, quando o cara já se torna vereador, obviamente, às vezes ele tem interesse, né? Eles têm interesse, sim, de ser presidente da Câmara, mas aí como será formado isso aí, que agora começa a construção disso aí, né? Isso, são exatamente... Conversando, construindo. Isso. 7h35, eu converso com o Nininho da Bolobom, do Cidadania, ele que foi candidato a prefeito aqui pelo município de Lagarto, Nininho da Bolobom, que se apresentou como uma terceira via aqui em nosso município. Nininho, a nível de estado, há uma certa aproximação do senador Alessandro com alguns aliados do deputado Agostinho Ribeiro, e muito se comentou de uma possível aliança em 2022, que é as eleições estaduais, entre Agostinho e o senador Alessandro. Se isso acontecer, Nininho da Bolobom seguirá o partido ou tomará uma outra posição? Não, a posição do senador, ele não tocou nesse assunto ontem até eu puxei, para ser bem sincero. Sim. Senador, em 2022, não, vamos deixar de falar em 2022 e em 2021. Então a gente nem tocou nesse assunto ontem, mas assim, é claro que a gente respeita o diretório estadual e eu acho que ele vai tomar uma posição muito sábia e muito responsável. Em momento algum será uma posição diferenciada. E com relação a Nininho acompanha, né, a posição que for tomada do senador, eu acompanho sem dúvida alguma, mesmo porque pela admiração e pelo respeito que tem. Isso. São exatamente 7h46. Nininho,
Você se apresentou como um novo e realmente você, enquanto candidato, foi a sua primeira eleição e de forma direta na eleição foi a sua primeira aparição, né, como um candidato. Mas o agrupamento tem outros nomes que já estavam na política, exemplo de Itamar e de alguns outros membros do Cidadania. Josivaldo, né, a sua vice, a sua candidata vice, a professora Yara Fucano. Yara Fucano. Muitos desses ligados ao agrupamento do ex-prefeito Valmir Monteiro. E aí se formaram essa chapa junto ao Cidadania e intitulado então o Novo. O que é o Novo exatamente, Nininho? Eu acho que o novo é a questão da renovação, né? Por exemplo, você pode pegar um jovem com 18 anos e às vezes viciado na política velha, naquela troca, né, naquela coisa mais antiga. Você pode pegar um velho, um idoso, na verdade, você pode pegar um idoso com... Eu tive um eleitor de 90 anos que disse que ia votar em mim, acreditando numa política nova, numa renovação política, né? Eu acho que novo para mim é renovar, novo para mim é essa questão de mudança. Então, assim, não importa se você já fez parte, né? Lagarto tem muito isso, né? De você fazer parte do agrupamento, você tem que, de certa forma, continuar eternamente naquilo ali. Não, de forma alguma, a renovação política é exatamente... Eu acho até que o poder deve ser isso, alternância, você deve ter mudança, você deve estar se adaptando, deve estar sempre inovando. Então, eu acho muito importante a mudança, né? A inovação política é importante em todo lugar. Toda mudança, ela gera desenvolvimento, não é justo permanecer um só, né? Se fosse assim, não seria um exercício democrático, né? Seria um exercício uma monarquia, né? Então, acho importante a alternância, sim, de poder. E a sociedade também, ela precisa, né, realmente de oportunidade de mudança. Mas mesmo porque só existe eleição para isso, né, para ter um novo nome, uma nova opção e tal. E a sociedade que faça a leitura, se é importante mudar naquele momento ou não. Mas a sociedade que entende, assim, a maioria, né, a maioria da sociedade que decide. Isso. Isso é que é importante. Mas por Yara ter participado, Itamar ter participado de um grupo, isso é natural. Por exemplo, se você vê que o resultado desse outro grupo de Valmir Monteiro, né, foi bem menor, então, mas porque aí é obrigado a pessoa a participar eternamente daquilo, eu sei que não, faz parte, né? Quantas empresas que abrem e fecham, quantas e as pessoas migram para outra empresa, né? Então a mesma coisa deve ser na coisa pública também, na política, né? Um funcionário que entra num cargo e sai daquele cargo público por meritocracia de você progredir no cargo, então a mudança é importante em tudo. Por essa migração ter acontecido de alguns aliados, principalmente a Itamar, a professora Yara, alguns aliados de Valmir ter migrado para outros pensamentos políticos, só acredita que o agrupamento liderado pelo ex-prefeito Valmir está desfalcado, está desfeito politicamente, Nininho? Você acredita nessa desconstrução do agrupamento? Acredito, né? O resultado está aí, né? O Valmir foi o cara mais bem votado da eleição passada, né? E você vê um resultado aí agora que ele não conseguiu eleger nem a esposa para vereadora, o filho, o Ibrahim, mesmo usando o sobrenome Ibrahim de Valmir, né? Que é Ibrahim Monteiro, usando o sobrenome de Valmir, ainda ficou com resultado muita margem, né? Muita aquém do que realmente seria esperado, né? Então isso é natural, né? A construção é natural e a desconstrução também é natural. Quando você faz, isso é reflexo do que foi feito, né? Se foi mal feito, aí agora acontece dessa forma, né? É fruto do que foi plantado, naturalmente. Exatamente, são exatamente 7h41, eu converso com o Nininho da Bolo Bom aqui em nosso programa, 7h41. Nininho, falando de eleições 2022, se o Cidadania se entender que deve apresentar um nome para a Assembleia Legislativa aqui de Lagarto, e este nome for o de Nininho da Bolo Bom, você aceita esse desafio, Nininho? Está pronto, a gente está preparado, né, a gente está preparado para os desafios, né? Desafios, ela faz parte da vida, né? Se isso for importante para a construção, sim, do Cidadania, a gente tem uma turma boa, né? A Cidadania tem uns deputados muito bons, mas o senador, como eu acabei de falar, ele não tocou nesse tema ontem, mas estou pronto sim, não tenho dúvida.
Nós temos 3 deputados já, o deputado Samuel, tem o deputado Jorge Passo, tem o deputado Kit Lima, tem a deputada Kit Lima, né, no estadual, e não sei como é que vai ser, como vai ser a formação, então acho que é por isso que ele deixou para o ano que vem. Ele está preocupado agora, nesse momento, com Aracaju, né? E aí, pronto, ele deixou esse tema para 2021. Algumas pessoas nas rodas políticas, quando se falava da história política de cada candidato, quando se tratava-se de Nininho da Bourbon, se falava-se que realmente, né, um novo na política, mas uma certa aproximação sua politicamente com a eleição do ex-prefeito Lila Fraga. O senhor acredita que esta ligação política que existiu entre vocês naquela eleição passada, onde Lila foi eleito, e pelo resultado administrativo que Lila apresentou, pode também ter prejudicado a imagem de Nininho da Bourbon? Não, acredito que não, porque eu votei como cidadão, né? Eu já falei várias vezes, eu votei em Lila como cidadão, também votei em Valmir na eleição passada, né? Hilda estava eleita aí, esse ano, né, naquela eleita, a vice, né, na época, né? Ela como vice. Isso. Foi porque eu também votei nela como cidadão lagartense, então eu não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho paixões, né? Me apaixono, paixões políticas, não. Eu me apaixono por ideias e por ideais, aquelas pessoas que têm boas ideias e bons ideais e que realmente façam um bom trabalho, que eu acho importante. Eu desejo até para aí que faça um excelente trabalho. A sociedade lagartense realmente precisa de uma gestão responsável, competente e comprometida, né? Isso que é importante. Então, independente de se Lila fez uma péssima gestão, ele é ocupado, né? Porque realmente não quis, a oportunidade teve, né? E se Valmir também não fez uma boa gestão, foi porque não quis, a oportunidade foi dada. Eu acho até uma coisa divina, é uma coisa de Deus, você ter a oportunidade de ser um governante da sua comunidade. Então, a gente deseja sempre o melhor, né? Quando a gente vota com esperança, vota com fé, vota com vontade de que as coisas melhores e não que as coisas piorem, né? Então, a mesma coisa, independente aí de qualquer coisa, mas eu acredito que é importante que ela faça uma boa gestão. Nininho, ainda sobre a Câmara Municipal, já que o Cidadania tem 2 representantes, a orientação para os 2 vereadores eleitos é uma oposição ferrenha, uma oposição que analise cada situação e vote a favor do povo? Como é essa orientação do partido? O Matheus Correia deu até entrevista essa semana, ele falou realmente da independência, né? Ele vota com independência, ele foi bem claro na fala dele. Achei, dei até os parabéns para ele depois da entrevista aí com o prefeitinho. E ele fala exatamente isso, na questão de votar com consciência, votar com independência, votar pautado nas necessidades da sociedade. Você vê que quantas vezes essa Câmara aí já errou, né? Votando contra várias situações, várias classes, várias necessidades da sociedade, mas também pagaram o preço. Aqueles que votaram contra, muitos deles pagaram o preço também pela rejeição depois, né, quando chega no outro pleito. Então, assim, na questão de sensibilidade, o vereador tem na sua mão aí uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande com a sociedade. Então, é importante que ele não se encante, nem deslumbre, nem fique envaidecido, né, que haja mesmo pela razão, haja mesmo pensando na sociedade lagartense, isso é que é importante. Muitos deles, às vezes, se envaidece e fica votando e atrapalhando realmente o caminhar, o desenvolvimento da sociedade. Lagarto precisa se desenvolver, eu não tenho dúvida. Lagarto, eu acho que um dos maiores problemas hoje da sociedade lagartense, pós-pandemia, né? Um agravante muito grande é a questão da saúde, e outro agravante muito grande é a geração de emprego. Lagarto precisa de emprego. O lagartense é trabalhador. São exatamente 7h46. Nininho, eu deixo então o espaço aberto para que você possa assim pontuar algo mais nessa entrevista. Mas antes, qual a mensagem você deixa para os eleitos, né, tanto para o comando do município quanto para o legislativo? Então a mensagem é exatamente essa. Eu desejo muita sapiência, muita sabedoria, né? Que Deus abençoe todos os vereadores, independente de partidos, que acabem com aquela discussão tola partidária, que pense no futuro, sim, da cidade lagartense, que pense no futuro da geração, que pense no futuro que hoje os jovens, os adolescentes estão em busca do primeiro emprego,
estão em busca de oportunidades. Então, assim, às vezes, independente de partido, seja grupos ou partidos, mas que pensam na sociedade como um todo. Às vezes tem uma briga aí de quem é o pior. Então a sociedade já está cansada disso. O Lagarto não precisa viver isso durante mais 4 anos, mais 8 anos, mais 12 anos. O Lagarto precisa realmente de pessoas que estejam no legislativo realmente comprometida com o que falou, né, com o discurso que teve, com a caminhada que fez. Então, assim, que seja verdadeiro, que seja transparente, não que realmente fique só fazendo ali picuinhas e a sociedade na expectativa do melhor, e o melhor nunca acontece. Outros municípios já aconteceram, por que em Lagarto não acontece, né? E com relação ao executivo, eu desejo muita sorte aí à atual gestão e que Deus abençoe, né? Que consiga realmente fazer também as suas promessas de campanha, promessas realmente importantes, promessas valiosas, promessas que diretamente impacta na sociedade, muitas promessas voltadas para a saúde, muitas promessas voltadas para a geração de emprego, muitas promessas feitas voltadas para saneamento, para a urbanização da cidade. Então, essas promessas que sejam cumpridas, né? Que 4 anos, muitas vezes a pessoa fala que é pouco tempo, mas não, 4 anos para quem realmente gosta de trabalhar, para quem gosta de dedicar, 4 anos é muita coisa, dá para mudar uma cidade mesmo verdadeiramente e a sociedade ser favorecida diretamente na sociedade. Isso é que é importante. Desejo muita sorte aí à atual gestão aí, que ela faça um trabalho bem feito e bem plantado, que consiga marcar aí a sua gestão. Isso é que é importante. E os vereadores também, de qualquer forma. Nininho, muito obrigado pela entrevista. Deixo o espaço aberto para que você possa acrescentar algo a mais em nossa entrevista. Agradecer a sua participação e os esclarecimentos prestados aqui à população através do nosso programa. Eu agradeço, Lito, aí o espaço cedido aí pela Juventude FM e não posso deixar de agradecer em momento algum a uma turma de jovens, né? Sim. E ajudou o Nininho da Bolo Bom aí nessa campanha do Cidadania. Na nossa caminhada aí, foram uns voluntários, na verdade a gente não tinha, como falei, não tinha recurso, e esses voluntários fizeram um trabalho extraordinário, participativo demais, e sempre contribuindo. Foi de uma forma, esse resultado de 1.660 votos foi exatamente grato a eles, porque fizeram muito, participaram diretamente de tudo. Então, assim, a gente fica muito contente pelos voluntários, pelos vereadores, todos os vereadores de cidadania. Eu tenho muita gratidão, independente do quantitativo de voto, possa ser o que teve menos voto, mas ele não deixa de ser muito importante, porque só conseguiu fazer 2 vereadores exatamente porque teve a participação daquele que teve o menor número de votos. Então, assim, eu acho importante todos que participaram, agradeço por demais, por ter acreditado na nossa proposta, no nosso projeto, e que não é, muitas pessoas dizem, Nininho, mas não deu certo. Não, deu certo sim. O que a gente conseguiu fazer deu certo, a gente transmitiu a mensagem, já deu certo. Essa quantidade de pessoas que acreditaram é a certeza de que a mensagem foi ouvida por essas pessoas, e eu agradeço muito a Deus pelo resultado, agradeço a esses que participaram e ponto final. Estou muito feliz e continuando, vamos trabalhando e ponto final. Joia Brito, muito obrigado, saúde e paz a todos os ouvintes da Juventude FM e a vocês também que são os profissionais aí de mão cheia. Obrigado, Nininho. Bom dia pra você. São 7h50. Me traz o Evandro. 7h50. Anote aí, Carlos Vieira, com a vinhetinha da exclusividade aqui no programa. Exclusivo. Está aí, então a entrevista com Nininho da Bolo Bom. Nininho que esteve reunido junto com os 2 vereadores eleitos, Itamar Santana e o senador Alessandro Vieira, discutindo alguns temas, dentre eles a posição do partido no Legislativo. O Cidadania deixará então os 2 vereadores livres para fazer a escolha do melhor nome para a presidência da casa. Também perguntei a Nininho se assim o agrupamento entender que ele deve ser o candidato a deputado estadual em 2022, se ele aceitaria o desafio, e ele disse que sim, que aceitaria. Também foi perguntado a Nininho se o que se cogita no estado acontecer em 2022, uma possível aliança entre o agrupamento do deputado Agostinho Ribeiro e o agrupamento do Cidadania, se Nininho iria seguir o Cidadania, a decisão do Cidadania, ou se ele tomaria uma posição diferente. Ele disse
que respeitaria a decisão do partido, respeitaria a decisão tomada então pelo o senador. Se assim em 2022 acontecer uma aliança entre o líder do agrupamento Boli-Boli junto com o senador Alessandro Vieira em 2022, o mesmo disse que seguirá o direcionamento do cidadania.